Exercício número 18. Faça um programa que leia um vetor com tamanho 10 de números inteiros. Após ler, uma função deve verificar se o vetor está ordenado, de forma crescente ou decrescente, ou se não está ordenado. Imprimir essa resposta no final do programa. Vamos aqui minimizar a nossa função e vamos a main. Declaramos então do tipo int um vetor de 10 posições e o i para percorrer esse vetor. Printamos para que o usuário digite os 10 elementos do vetor, a setinha é só para ficar bonitinho, fazendo um for que vai de 0 até i menor do que 10 e armazenando dentro do vetor. Note aqui que nós estamos utilizando agora uma função do tipo void. Por escolha, eu vou utilizar essa função, diferente do que eu fiz nos outros exercícios anteriores. Então, se vocês quiserem refazer esse exercício usando a função int para retorno e utilizando o print que eu vou incluir dentro dessa função void do lado de fora, vocês podem refazer utilizando como base os exercícios anteriores, por exemplo, o número 12 e o número 15, eles estão nessa estrutura. Aqui eu vou utilizar a função void para que a gente veja como ela funciona. A função void, ela não tem retorno, o retorno dela é vazio. Quando eu chamo ela na main, eu simplesmente escrevo ela e coloco os parâmetros. No caso, o parâmetro é vetor. Ela é uma função de retorno vazio chamada ordenação, que tem aqui como parâmetro o int vetor 10. Dentro dessa função, a gente declarou uma variável do tipo int, chamada i, para percorrer o vetor, a variável crescente e a decrescente. Ambas estão associadas ao valor 1. Por que dessa escolha? A gente inicializa com o valor 1 em vez de 0, porque quando a gente tem expressões de comparação, expressões do tipo if, else, while, expressões booleanas em geral, quando a gente tem o valor número 1, esse valor é o valor da verdade, é o valor do que está certo. O 0 é o valor de incorreto. Então, se o vetor ele é assumido como ordenado, ele deve obter, então, o valor 1 em uma comparação. Então, aqui, quando eu escrevo um if crescente, é como se eu estivesse escrevendo se crescente é igual a 1. Por quê? O meu if, ele automaticamente já verifica, por padrão, o valor 1, que é o valor da verdade. É como se for verdade, eu faço isso. Traduzindo, se for crescente, eu vou printar que o vetor está ordenado de forma crescente. Isso daqui, ele é feito de forma implícita. Eu não preciso escrever para que isso funcione. Eu posso escrever, obviamente, se eu quiser que deixe mais claro, mas não é necessário. Então, se o vetor for crescente, ele vai vir aqui automaticamente e printar crescente. Se o vetor for decrescente, vai printar decrescente. Caso contrário, que não está ordenado. E sem retorno aqui na função, como dizemos anteriormente. Mas, como a gente verifica isso? Por meio de um for. Reparem que, por mais que o meu vetor ele tenha um vetor do tipo vetor 10, esse nosso for ele vai até 9 apenas, e não até 10. Por quê? Eu quero que pare essa verificação no i sendo igual a 8, porque nessa verificação a gente verifica o vetor com i mais 1. Percebam, se eu for no meu i sendo igual a 8, eu vou verificar a posição aqui, número 8, com a posição aqui, número 9, que é a maior posição, a última posição de um vetor declarado com tipo 10, já que eu parto de 0 até 9 de espaços. Então, fazendo esse for do i igual a 0 até 9, eu verifico se a minha posição anterior ela é maior do que a posição posterior. Caso isso aconteça, eu vou associar crescente a 0. Por que eu estou fazendo isso? Se a minha posição anterior, por exemplo, a minha posição 0, o valor que eu digitei aqui agora, for igual a 10, e a minha próxima posição for igual a 8, por exemplo, eu tenho um valor que é maior antes de um valor que é o próximo. O anterior é maior do que o próximo nesse caso. Portanto, esse vetor ele não é crescente. Por isso que eu associo crescente ao 0, dizendo que ele já não é mais crescente. Agora, aqui no de baixo, a gente vai estar verificando se ele é decrescente. Eu vou fazer uma comparação do anterior com o posterior, verificando se o posterior é maior do que o anterior. Porque eu quero saber o quê? Se ele é decrescente. Nesse caso aqui, o meu vetor i, ele é 10. E o meu vetor
e mais 1, ele é 8. 8 é maior do que 10? Não. Então, eu não entro nesse if. Esse if ele não é feito. O meu decrescente ele não muda de valor. Ele continua sendo 1. E aí, eu saio desse if e eu pulo para o meu próximo valor. Eu vou verificar a posição 1, que é essa posição que eu estou digitando aqui agora, com a próxima posição que eu digitar. E eu vou fazendo essa verificação até o final. E aí, quando eu chegar ao fim, eu vou verificar os valores que eu tenho dentro da variável crescente e decrescente. Se alguma dessas duas variáveis for igual a 1, uma delas, no caso, significa que está ordenado de forma crescente ou decrescente. Caso contrário, não está ordenado. Vamos aqui, enfim, fazer um teste de um vetor que ele não está ordenado. Percebam. Vetor não está ordenado. Vamos agora colocar um vetor ordenado. Vetor está ordenado de forma crescente. Percebam que não tem nada a ver sobre ordem também. Eu vou fazer um decrescente agora, que a minha primeira posição é 100, a segunda é 85, a outra 74, 62, 34, 33, 29, 27, 15, 7, viu? O vetor está ordenado de forma decrescente. Ele é decrescente, mas não como esse daqui da frente, né, que pula de 1 em 1. Então, o nosso código está funcionando de forma correta.